Meu nome é Helena, e se alguém me dissesse há alguns anos que eu perderia tudo o que construí e pelas mãos da minha própria filha, eu teria rido, achando impossível. Mas a vida não destrói de uma vez. Ela vai tirando aos poucos, disfarçada de vai passar, até o dia em que você percebe que já está do lado de fora da casa que jurou nunca perder. Eu vivi 30 anos naquela casa. Era mais do que um telhado. Era o símbolo da minha luta. Construí tijolo por tijolo, sozinha, depois que o pai da minha filha nos deixou. Trabalhei como costureira, faxineira, balconista. E cada pedacinho daquele lugar tinha o meu suor. Minha filha, Ana, cresceu correndo por aquele quintal. Era meu orgulho, minha razão de viver. Desde pequena dizia que queria ser alguém na vida. Eu sempre respondia: "Você já é minha filha." Fiz de tudo por ela. Escola boa, uniforme novo, comida na mesa, mesmo quando o dinheiro mal dava. Quando Ana passou na faculdade, chorei de alegria e medo. Durante os anos em que estudou fora, a casa ficou silenciosa. Ela ligava todo dia, depois uma vez por semana, e então, quase nunca. Mas eu entendia. Jovens têm pressa, e eu não queria ser o tipo de mãe que prende os filhos. Quando terminou o curso, voltou com um brilho novo nos olhos. E com Caio, o namorado. Ele era educado, mas havia algo no olhar dele que me deixava desconfortável. Tentava ser simpático, mas falava com um tom que parecia debochado. "Dona Helena, hoje em dia ninguém vence só com esforço. Tem que saber jogar o jogo", dizia. Eu sorria, mas aquilo me feria. Um ano depois, anunciaram o casamento. Ana me pediu para fazer no quintal, e eu aceitei, feliz. Achei que seria um recomeço. A cerimônia foi simples e bonita. Enquanto ela entrava de branco, pensei, valeu a pena. Todos os sacrifícios valeram a pena. Depois do casamento, vieram morar comigo por um tempo. No começo parecia bom, mas logo tudo mudou. Ana começou a me corrigir na frente dos outros, a me tratar como se eu fosse ignorante. E Caio agia como se a casa fosse dele. Uma noite, ouvi os dois conversando no quintal. Ele dizia: "A casa é grande demais para uma mulher só. Se a gente reformar e colocar no nosso nome, dá para fazer um negócio." E ela respondeu: "Mas é da minha mãe." Ele riu. "Por enquanto, né?" Meu coração gelou. Pensei em confrontar, mas o medo de afastá-la falou mais alto. Escolhi o silêncio. E esse foi o meu erro. Os meses seguintes foram cheios de pequenas humilhações. Um dia cheguei do trabalho e encontrei uma mulher estranha no banheiro. Ana apenas disse: "É tia do Caio, mãe." "Vai ficar uns dias. Não faz escândalo. Não faz escândalo." Aquelas palavras doeram mais do que qualquer tapa. Eu, que sempre cuidei de tudo, agora era tratada como um incômodo. Até que numa manhã de sábado, acordei com vozes na sala. Ana, Caio e os pais dele estavam à mesa com papéis. Ela me olhou e disse com doçura falsa: "Mãe, a gente decidiu transferir a casa para o nome da família do Caio. Eles vão cuidar da gente, fazer reformas. Vai ser bom para todo mundo." Achei que fosse piada. Mas quando vi o contrato, percebi que era real. "Como assim, Ana? Essa casa é minha. Eu construí com minhas mãos." Ela desviou o olhar e respondeu baixinho: "Mãe, o Caio já cuidou. Agora é deles. Agora é deles." Essas 3 palavras me atravessaram como uma faca. Eu olhei para minha filha e não a reconheci mais. Naquela noite, fiz minha mala pequena. Umas roupas, documentos, fotos antigas. E saí. A rua estava fria. Olhei para a janela e vi Ana fechar a cortina, sem se despedir. Entrei no carro, encostei a cabeça no volante e chorei até o amanhecer. Naquela primeira noite dentro do carro, eu descobri o som do verdadeiro silêncio. Não o silêncio da paz, mas o que pesa, que enche o peito e parece gritar por dentro. O motor desligado, o vidro embaçado e eu ali, sozinha, com a alma quebrada e o coração latejando. Peguei uma manta velha e tentei dormir, mas o corpo não obedecia. O vento batia nas janelas, e a cada barulho de moto ou passo na calçada eu me encolhia, com medo. Eu, que sempre fui forte, agora dormia num carro velho, com a chave no bolso e a vergonha no peito. Nos primeiros dias, mudava de rua toda noite, com medo que alguém me reconhecesse.
De manhã, lavava o rosto com uma garrafinha de água e prendia o cabelo, fingindo normalidade. Ainda trabalhava no ateliê de costura, então sorria para não levantar suspeitas. Mas por dentro, eu estava vazia. Comia um salgado, tomava um café frio e evitava contar a verdade para qualquer um. Como dizer que minha própria filha tinha me tirado de casa? Como explicar que a mãe que deu tudo agora não tinha nem onde dormir? À noite, o carro virava abrigo e prisão. Estacionava perto da praça, onde havia luz. Via as pessoas rindo, andando apressadas, e pensava: se soubessem o que é perder tudo. Teve uma noite em que choveu tanto que a água entrou pelas portas. Abracei minhas fotos antigas, as poucas que salvei. Uma delas era de Ana, com 6 anos, uniforme e um dente faltando. Eu olhava para aquela menina e me perguntava: onde foi que errei? Os dias viraram semanas. O corpo acostumou ao desconforto, mas o coração não. Procurei aluguel, mas era caro demais. Foi então que conheci Dona Cida, dona de um bar simples. Eu parava ali para tomar café e um dia ela perguntou direta: tá morando no carro, né, minha filha? Fiquei muda. Ela assentiu e disse: tem um quartinho nos fundos. É simples, mas é seco. Fica ali até se ajeitar. Chorei de gratidão. Aquele quartinho, com colchão fino e janela torta, era um palácio para mim. Dona Cida virou um anjo silencioso. Não fazia perguntas, só deixava um prato de comida perto da porta toda noite. Comecei a costurar de novo. Consertava roupas dos fregueses e juntava algum dinheiro. Mas à noite, ainda pensava em Ana. Por mais que tentasse odiá-la, não conseguia. O amor de mãe sangra, mas nunca morre. Um dia, meses depois, ela ligou. Ver o nome dela no celular me fez tremer. Oi, mãe, tudo bem? Quis dizer que não, mas respondi: tô levando. Ela ficou em silêncio e desligou. Depois disso, passei a sonhar com a casa toda noite. O cheiro de café, as cortinas floridas, o som das galinhas no quintal. Mas então Caio aparecia e eu acordava assustada. Com o tempo, o bar virou meu abrigo. Os fregueses me conheciam, pediam costuras, traziam histórias. Comecei a sentir que podia recomeçar. Até que um dia ouvi um cliente dizer: você viu? A casa do Caio tá indo a leilão, perderam tudo. Senti o chão sumir. No dia seguinte, fui ao cartório. E lá estava, imóvel penhorado por dívida. Meu antigo lar, vendido para pagar o preço da ganância. Não senti alegria, só um alívio amargo. O mesmo silêncio da perda, mas agora, de paz. Nos dias seguintes, soube que a família do Caio fugiu da cidade. E Ana sumiu das redes. Parte de mim queria procurá-la, abraçá-la. A outra só queria descansar. Foi numa tarde chuvosa, sentada na varanda do bar, que ouvi alguém me chamar. Quando olhei, mal reconheci. Ana, magra, abatida, olhos cheios de arrependimento. Mãe, posso falar com você? Meu coração disparou. Ela se aproximou, a voz trêmula. A gente perdeu tudo. O Caio me deixou. Eu não tenho para onde ir. Olhei para ela em silêncio. Tantas palavras me vinham à mente. Dor, raiva, saudade. Mas nenhuma saía. Ela chorava. E eu pensei: a vida cobra, minha filha. Sempre cobra. Ela estava diante de mim, minha filha. Mas já não era a mesma menina que um dia sonhou em ser professora. Ana estava abatida, os cabelos sem vida, os olhos fundos. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Mãe, por favor, eu não tenho para onde ir. A voz dela tremia. O bar inteiro silenciou. Dona Cida me olhou de longe, sem dizer nada. Apenas secou as mãos e virou o rosto. Ela sabia. Havia dores que só mãe e filha podiam enfrentar. Fiquei imóvel. Por dentro, uma guerra. Parte de mim gritava, não, lembrando de cada noite no carro. Mas outra parte, a de mãe, só via uma filha perdida pedindo abrigo. Senta, Ana. Ela se sentou e chorou. Demorou para falar. O Caio fez dívidas, vendeu o carro, pegou empréstimos no meu nome. Quando percebi, era tarde. Ele me deixou, mãe. Ouvi em silêncio. Cada frase era como um espelho rachado. Você lembra do dia que me expulsou? Ela assentiu envergonhada. Lembro. Eu acreditei nele. Achei que a senhora queria vender a casa e nos deixar na rua.
Eu fui burra, mãe. Respirei fundo. O ódio é fogo que queima quem o segura. Você me deixou dormindo num carro, eu quase morri de tristeza. Mas olha pra você agora. O que sobrou? Ela abaixou a cabeça sem resposta. Naquela noite, levei-a pro quartinho dos fundos. Dona Cida me olhou com ternura. Ela pode ficar um tempo aqui. Nos dias seguintes, Ana dormia muito, acordava assustada, chorando. Eu deixava o café pronto, o pão na mesa. Não havia conversa, só silêncio. Com o tempo, começou a ajudar no bar. Lavava copos, servia mesas. O perdão não é rápido, é um caminho. Um dia, ela se aproximou. Obrigada por não me mandar embora. Respondi. Não fiz por você. Fiz por mim. Não quero mais carregar ódio. Ela chorou. E eu deixei. Dessa vez, chorei junto. Meses depois, uma carta do banco. O novo dono da casa oferecia o imóvel de volta por um valor menor. Eu não tinha o dinheiro, mas Dona Cida organizou uma vaquinha. Quando vi o envelope cheio de notas e moedas, chorei de gratidão. Com aquele dinheiro e um empréstimo pequeno, comprei a casa de volta. A mesma casa onde perdi tudo. E agora renascia. Levei Ana comigo, mas avisei. Você vai trabalhar e reconstruir o que destruiu. Ela aceitou. Aos poucos, a casa voltou à vida. As paredes receberam tinta, o quintal floresceu, o cheiro de café voltou. Ana parecia mais calma. Um dia, ela trouxe um envelope. Mãe, eu fui ao cartório. A casa voltou para o seu nome. Meus olhos marejaram. Assinei com as mãos trêmulas, sentindo o peso se desfazer. Mas o destino ainda tinha uma carta escondida. Naquela noite, o telefone tocou. Era o hospital, um acidente. Caio. Encontrado ferido numa estrada, inconsciente. Corremos para lá. Ver aquele homem deitado, entubado, foi estranho. Eu devia odiá-lo, mas senti apenas pena. Ana chorava. Mãe, eu não sei o que sentir. Então não sente nada agora, filha, só respira. Ficamos ali, de mãos dadas, enquanto o monitor apitava, e percebi. O perdão não muda o passado, mas muda o peso que a gente carrega. O hospital cheirava a éter e silêncio. As máquinas piscavam, ritmadas, como se marcassem o tempo que ainda restava. Caio estava imóvel, pálido, com tubos e fios cruzando o corpo. Eu e Ana nos entreolhamos, e por um instante não havia mais ódio, só o cansaço de duas vidas rasgadas pela mesma dor. Os médicos disseram que o estado era grave. Ana ficou dias dormindo em uma cadeira, sem comer direito. Eu levava café, segurava sua mão, observava. Havia algo diferente nela, um arrependimento que não buscava desculpas. Certa manhã, o médico entrou e disse com voz baixa. Ele acordou. Fomos correndo. Caio abriu os olhos devagar, confuso. Quando viu Ana, chorou. Me perdoa. Eu estraguei tudo. Ela respondeu apenas com o olhar. E foi ali, naquele quarto frio, que percebi. O perdão não é dito, é sentido. Nos dias seguintes, ele melhorou. Não tínhamos dinheiro para ajudá-lo, mas eu fiz o que sabia. Costurei. Vendi panos, fiz encomendas, comprei os remédios mais urgentes. Não por ele, mas por nós. Porque o rancor é uma corrente invisível, e eu queria quebrá-la de vez. Um mês depois, Caio teve alta. Saiu do hospital apoiado em Ana, mas parecia outra pessoa, abatido, humilde. Ele me olhou e disse baixinho, eu não mereço o perdão da senhora. Respondi, não é questão de merecer, é questão de paz. Eles foram embora alguns dias depois. Ana quis acompanhá-lo até uma cidade vizinha, onde ele teria tratamento. Prometeu voltar assim que ele se estabilizasse. Eu abracei minha filha com força, talvez como quem sabe que certos abraços são despedidas disfarçadas. O tempo passou devagar. Meses se transformaram em um ano. Recebi cartas, depois mensagens curtas, até que o silêncio voltou. Soube por conhecidos que Caio não resistiu a uma nova complicação e que Ana decidiu ficar lá, ajudando em um abrigo. Disse que queria recomeçar longe do lugar onde tudo desabou. Hoje, a casa voltou a ser minha.
as cortinas floridas, o café fresco, o som das galinhas no quintal. Mas nada é como antes, e curiosamente, isso é bom. Às vezes, olho pro portão e imagino Ana entrando, sorrindo, dizendo: "Mãe, fiz bolo de fubá." Outras vezes, apenas fecho os olhos e agradeço por ainda ter paz o suficiente para lembrar sem doer. A vida não me devolveu o que perdi, mas me ensinou algo maior. Perdoar não é esquecer, é libertar-se. E toda noite, antes de dormir, acendo uma vela no parapeito da janela. Por mim, por ela e até por ele. Porque o amor de mãe é o único que sobrevive até mesmo ao que deveria destruí-lo. Se você ouviu essa história até o fim, eu te peço do coração, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. Seu apoio faz toda a diferença para que mais pessoas conheçam histórias reais como essa.